Oi, gente, estamos de volta então para continuar a tratar sobre os direitos básicos do consumidor. Na aula passada, nós falamos de alguns conceitos, né, que estavam presentes ali no artigo 6º, e nessa aula nós vamos então dar continuidade aqui ao estudo desses direitos tão importantes aos consumidores. Lembrando que o rol do artigo 6º não é um rol exaustivo, é um rol meramente exemplificativo, portanto, podem existir outros direitos do consumidor, não só dentro do próprio Código de Defesa do Consumidor, como em outras legislações também. E aqui vamos fazer uma primeira observação. Vocês viram que nós paramos na aula passada no inciso 4º e agora nós estamos pulando para o inciso 6º. Então falta o inciso 5, que é justamente o inciso que trata da modificação e revisão das cláusulas contratuais que se mostrarem desproporcionais ou excessivas para o consumidor. Porém, gente, eu preciso fazer essa observação. Diante de toda essa nova realidade que nós estamos vivendo por conta da pandemia do coronavírus, simplesmente está havendo já uma revolução no que tange à questão da revisão dos contratos, né, e modificação dos contratos, não só dos contratos de consumo, mas também dos contratos civis, regulados pelo Código Civil. Portanto, eu resolvi deixar uma aula específica só para tratar desse assunto. Então, nós teremos uma aula e eu vou também indicar material para vocês, material de apoio, para que então nós possamos ver de uma forma bem atual essa questão. Porque simplesmente em meses, esta minha aula a respeito de modificação e revisão dos contratos de consumo está completamente desatualizada em razão de tudo que nós veremos daqui para frente, de todas as novas possibilidades, certo? Então, por isso que esse inciso 5 nós veremos numa aula posterior. Então, agora nós vamos falar do artigo 6º, que trata do direito à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos. Aqui, qual é o direito a ser resguardado? É o direito à reparação integral dos danos causados ao consumidor por produtos ou serviços. Uma observação também importante é de que a primeira, né, o objetivo imediato com relação à proteção do consumidor é a prevenção dos danos, ou seja, é trabalhar para que o consumidor não sofra nenhum tipo de dano à sua saúde física ou psíquica, à sua segurança, em razão de produtos ou serviços eventualmente defeituosos que possam entrar no mercado de consumo. Então, é justamente buscar a qualidade desses produtos com segurança. Então, o primeiro movimento é no sentido de impedir a entrada desses produtos. Mas se isso não for possível, né, porque nós sabemos que podem existir aí defeitos de concepção de produtos, defeitos de fabricação, né, defeitos de informação. Então, em havendo o dano, o consumidor tem direito à efetiva e integral reparação, seja de ordem patrimonial, moral, individual, coletiva, né, difusa, como nós já vimos. Nós estamos tratando também, e vamos ver posteriormente, que o consumidor já tem direito à reparação, inclusive pelo tempo, né, de vida útil que ele perde para tentar solucionar problemas com fornecedores os quais ele não deu causa, né? Então, em razão de produtos ou serviços defeituosos, o consumidor, quando perde um tempo valioso, né, justamente para tentar solucionar, agora esse tempo do consumidor ele tem valor jurídico. E esse valor jurídico, claro que vai repercutir numa possibilidade de indenização uma vez que ele for violado, certo? Então,
O CDC admite, como nós já falamos, todas as espécies de ações judiciais para proteção, né, e prevenção de eventuais danos causados aos consumidores, qualquer tipo de ação. E qualquer cláusula contratual em que o fornecedor fica desobrigado do dever de indenizar o consumidor ou de indenizá-lo de forma integral, né? Cláusulas que coloquem limites, que coloquem tetos para o valor de reparação, são consideradas cláusulas abusivas e, portanto, nulas de pleno direito. Essa é a previsão que está lá no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Mas vocês se lembram que nós já conversamos em sala, né, justamente daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que com relação à adoção de normas e tratados internacionais, né, que é a Convenção de Montreal e a Convenção de Varsóvia, em detrimento do CDC, entendeu, né, que haveria ali uma limitação à responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros em razão do que vai prevalecer, então, aquilo que está nas convenções e não aquilo que está previsto no CDC. Ou seja, elas impõem um limite, né, um teto para o valor a ser indenizado o consumidor em caso de atraso de viagem ou extravio de bagagem. Mas lembrando que essas convenções tratam de limites a danos materiais e não a danos morais. Portanto, a questão dos danos morais permanece ainda sob a vigência do Código de Defesa do Consumidor. Ok? Então, vamos lá então. Qual que é o sétimo direito? O direito ao acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Gente, esse artigo 7º, ele trata do direito ao acesso à justiça, ou seja, o direito que o consumidor tem não só de ter acesso a esses órgãos, sejam judiciários, sejam administrativos, como é o caso dos PROCONs, por exemplo, mas que ele tenha essa via, esse canal para tentar mediar as soluções, os conflitos, né, de consumo que possam surgir. Nesse sentido, eu não coloquei aqui, mas nós já conversamos, que existe uma plataforma governamental que se chama consumidor.gov.br, aonde ali é possível que o consumidor insira ali sua reclamação e verifique se o fornecedor contra o qual ele quer reclamar está cadastrado nesse site, né? Os grandes fornecedores estão, e se o fornecedor estiver cadastrado, ele pode então fazer sua reclamação por ali, e essa plataforma então ela faz essa mediação entre a possível solução a ser dada pelo fornecedor ou não. Então é uma ferramenta bastante importante, claro que ela ainda não é a solução para todos os problemas, porque se o fornecedor